Bom, antes de entrar no assunto que eu pretendo abordar, né, eu quero apenas deixar claro que tudo isso parece bastante infantil, bastante desnecessário, mas, sabe, a questão da autocrítica, ela é importante e todo mundo deve ter, sabe? A questão é assim, não é porque somos alunos do professor Olavo e aprendemos muitas coisas importantes com ele, né? Ele de fato desperta muita luz nas inteligências. Não quer dizer que as pessoas, por serem alunos do Olavo e por serem até alunos brilhantes do Olavo, não é o meu caso, eu não sou brilhante, mas muitos alunos brilhantes do Olavo, não, não, não é pelo fato de serem brilhantes que vão se arrogar o direito de simplesmente, né, soltar, arrotar todo tipo de declarações bastante esdrúxulas, ou pelo menos pastiches daquilo que o Olavo falou, e se orgulharem disso. Né? Porque, ao meu ver, isso estraga o trabalho, o bom trabalho que essas pessoas estão fazendo. Eu vou usar como exemplo aqui, já que o vídeo vai tratar das Olavettes, né? Eu vou pegar mais ou menos o que se pode dizer a rainha das Olavettes. No caso aqui, me dirijo ao tal do Flávio Morgenstern, né? Pelo menos esse é o nome que ele tem. Ele tem um canal, não sei quantos canais ele tem no YouTube. Eu tenho acompanhado muito um canal dele que se chama, cujo título diz Senso Incomum, né? Lá ele apresenta, na verdade, áudios, né? Você tem uma imagem fixa, né? Uma tela com uma imagem representativa do tema que ele quer abordar e ali com as indicações dos seus patrocinadores. E às vezes ele tem um convidado especial ou não, às vezes ele está narrando solitariamente os conteúdos. E é claro que é um canal bastante recomendável. Vamos dizer assim, é um cara bastante inteligente, bastante competente intelectualmente, né? Tem produzido conteúdos aí, tem, vamos dizer assim, tem, vamos dizer assim, desenvolvido em forma de narração ou de diálogo conteúdos bastante importantes, de forma bastante elegante e bastante clara, vamos dizer, bastante pedagógica. Então, é um canal que vale a pena. Só que o que não quer dizer que é, não haja necessidade de se tecer alguns comentários que não são necessariamente comentários positivos ou favoráveis ao canal. No caso, não bem ao canal, mas mais ao modo dele se expressar, desse Flávio Morgan se expressar. Né? É claro que ele muitas vezes está fazendo brincadeiras, está ironizando, né? Faz piadas ali, tudo, ele faz piadas com tudo, de fato. Mas sabe, eu vou me utilizar aqui daquele velho clichê. Tipo, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então ele começa já a apresentação do seu canal, tipo, nós estamos certos, e se você discorda de nós, você está errado. Né? Então já assim, né? Não que as pessoas tenham. Se a pessoa. Eu acho isso uma apresentação bastante sem graça, vamos dizer assim. Né? Dá até vontade de dar o X lá e não escutar nada. Porque afinal de contas, né? Cara, eu fui durante 10 anos aluno do Olavo e continuo, e durante 15 anos mantive contato com ele e sigo, né, aprendendo coisas com o professor Olavo. Eu tenho aqui reservado na minha biblioteca, eu tenho material do professor Olavo, livros, artigos, coletâneas, apostilas, arquivos de áudio e de vídeo. Tem um material vasto do professor Olavo, é como eu disse já uma outra vez, eu já, vamos dizer assim, eu já acumulei tanto material dele que eu quero dar conta disso. É por isso que eu acabei suspendendo a minha participação no curso online de filosofia dele para dar conta desse material que já está em minhas mãos e que é muita coisa. Além disso, você tem que eu ladeio isso junto com a leitura de outros grandes filósofos. Mário Ferreira dos Santos, Etienne Gilson, Bernard Lonergan, Eugênio Rosenstock, Xavier Zubiri, Viktor Frankl, Zonde, enfim, né? Todo o rol dos metafísicos, a literatura universal, história, um monte de coisa, tem muita coisa. Então eu tenho que dar conta disso e é assim que eu sei fazer e é assim que eu vou fazer.
Eu não pretendo ser professor, não pretendo angariar uma grande posição na sociedade, né, nem ser um escritor. Eu sou só um estudante que vai procurar, né, levar a sério os seus estudos até o fim da vida, né? E que, quem sabe, quiçá por meio aqui dos seus vídeos, né, dos meus vídeos, eu possa transmitir alguma coisa de útil. Então tá, eu fiz uma pequena pauta aqui sobre alguns comentários que eu gostaria de expressar, não só a respeito do Flávio Morgenstern, né? Ele, vamos dizer, vai ser, acho que o alvo principal, mas a respeito de outros, inclusive até de pessoas que já têm um trabalho consagrado, são pessoas mais ou menos da mesma geração do professor Olavo, têm um trabalho consagrado já, uma carreira já, livros escritos, são professores, e que infelizmente muitas vezes acabam, né, estando ao lado do professor Olavo, acabam tomando uma atitude por demais submissa, não que não precise ter, né? Então aqui, vamos começar aqui, sobre as influências do professor Olavo e a personalidade que ele fez, né, da forma a sua filosofia. Por exemplo, o professor Olavo, ele tem muita influência de grandes filósofos, vamos começar por Mário Ferreira dos Santos, Eric Voegelin, Bernard Lonergan, Eugene Rosenstock, Viktor Frankl, Lippo Tizondi, René Girard, é muita gente grande, entre outros, né? Mas, quando estamos ali ouvindo, por exemplo, assistindo uma aula do professor Olavo, ou ouvindo um áudio seu, ou lendo um livro seu, nós percebemos que quem está falando é o professor Olavo, né? É claro que ele chamou a atenção, assim, uma vez o professor Olavo fez esta observação: não adianta você dizer que você tem um pensamento próprio, né? Você tem que participar de um pensamento verdadeiro, né? De fato, nós não criamos o nosso ser, não criamos o nosso cérebro e não criamos os nossos pensamentos. Nós temos que, nós apenas usufruímos disso que Deus nos deu, né, na estrutura do nosso ser. Então ele está certo, só que a questão é participar de um pensamento verdadeiro, mas participar de modo a que a sua personalidade deforma isso. É isso que o Miguel Reale, no início do livro Lições Preliminares de Direito, ele fala: não adianta o cara ser erudito e não dar um sopro de vida para os seus conhecimentos. Senão, ele passa a ser só um estudioso assim artificial, que é capaz de recitar, de até colocar muito bem todos os conteúdos que assimila, mas não é capaz de dar uma, não é capaz de é, enriquecer aquilo ali com a sua experiência. A experiência conta muito, né? Ele tem que vivenciar aquilo ali. Então, quando estamos, né, diante do professor Olavo, tendo uma aula com ele, né, ou ouvindo falar, ou lendo um livro seu, um artigo, enfim, nós percebemos que é o professor Olavo falando. Sabemos que ele tem influência desses grandes mestres, mas ele fala por ele. Ele fala a partir da experiência dele. Ele tem uma tese, tem várias teses, na verdade, e ele é um gênio. O professor Olavo é um gênio. Então, a partir de tudo isso, ele conseguiu desenvolver estudos extremamente importantes, seja na área da astrologia. Não venham aqui com esse papo, vocês aí que falam de astrologia. Ah, é o astrólogo. Vão estudar astrologia, banda de babaca, né? O curso dele que é astrocaracterologia, você tem na área da teoria do Estado, história do comunismo, na área de psicologia, na área de filosofia, né? Então, o material dele, ele, vamos dizer assim, a partir, vamos pegar assim, você tem lá Platão e depois você tem Aristóteles. O Aristóteles foi aluno de Platão, aprendeu muito com Platão e deu continuidade. Ele complementa os estudos do Platão a partir dos estudos dele. É a mesma coisa, você pega um Mário Ferreira dos Santos, né? Segundo o professor Olavo, o maior filósofo brasileiro, quiçá do mundo, mas brasileiro sim. E o professor Olavo tem muita influência do Mário Ferreira, mas você vê que ele complementa muita. Quando você começa a ler as obras do Mário Ferreira dos Santos, você vê que o Olavo teve muita influência dele, mas você percebe que o Olavo ele prossegue a partir da experiência dele muito do que o Mário Ferreira ensinou, mas ele não é um subalterno, ele não é um, um mero aluno do Mário Ferreira dos Santos, reexpondo
conteúdos do Mário Ferreira dos Santos, entende? Que é o que a gente vê. Você pega o Flávio Morgan, o canal dele, que me referi aqui, o Senso em Comum, realmente é um canal muito rico. Eles preparam ali diversos áudios, né, com conteúdos, e realmente os conteúdos estão muito bem colocados, são muito úteis, né, é muito recomendável, as pessoas aprendem muito, mas é só e somente uma reexposição do que o professor Olavo já explica nas aulas dele. Recentemente eu estava ouvindo ali, deixa eu ver aqui, está aqui se eu coloquei. Ele tem o áudio sobre a pedofilia ali, né? Gourmetização da pedofilia. Então ele vai tocar, antes de falar na pedofilia, ele vai se referir àquelas manifestações lá no MASP e no Santander, né? Aquelas exposições artísticas lá que ou eram profanas ou eram, né, ou seja, ou eram sacrílegas ou eram obscenas, né? Então, quer dizer, se vocês pegarem na internet, pega lá Olavo, arte, aí no YouTube, né? Olavo de Carvalho, arte e exposições ali no MASP, no Santander. Você tem um trecho de uma aula dele, meia hora, em que ele faz um comentário, mas assim, soberbo, sobre arte e criticando, inclusive, a atitude do pessoal conservador, pessoal de direita, diante daquilo ali. Mas é brilhante, como em geral ele é. E o que o Flávio Morgenstern fez? Ele simplesmente, não só, aqui não tem bobo, Flávio. Ele está só reexpondo aquilo lá, ele está assim acrescentando mais dados. Claro, não estou dizendo, o Flávio Morgenstern ele tem muita capacidade intelectual, muitas vezes ele tem intuições ali brilhantes, é óbvio. O Flávio Morgenstern é muito mais inteligente do que eu. Só que me parece, é aquela coisa, é um Olavete que não sabe dar personalidade aos seus estudos, ou seja, não sabe dar o devido sopro de vida aos seus estudos. É isso que ele faz. Então, por exemplo, eu já havia comentado aqui sobre um vídeo que o Flávio Morgenstern fez a respeito daquela ativista lá pelos direitos dos animais, a tal da Luísa Mel, que, claro, produzir um vídeo em que você simplesmente, vamos dizer assim, você simplesmente destrói todos os argumentos de uma pessoa como Luísa Mel é muito fácil, né? Mas o que o Flávio Morgenstern faz nesse vídeo? Se vocês pegarem ali no canal dele. Ele faz assim uma ceninha ridícula, é ridículo. E daí ele transforma a natureza num bicho papão. Tipo, a natureza foi feita para destruir o homem. Não, pera lá. Quem disse que a natureza foi feita para isso? A natureza tem uma estrutura determinada. O homem tem outra. Não se esqueça, vamos pegar aqui a partir do Gênesis na Bíblia. Por último, o homem é a última criatura, né? É a última finalidade de Deus e é a criatura que Deus colocou aqui para gerir o mundo. Ele tem uma estrutura diferente do resto do reino animal, vegetal, mineral. Compartilha, os homens, né, o ser humano compartilha algo com a natureza, mas a natureza do homem é mais espiritual. Então é claro que há uma espécie de não dá para um homem, não tem como uma pessoa viver numa floresta, larga um cara pelado na floresta, não tem como ele se adaptar à floresta sem se tornar, sem se animalizar, se ele quiser sobreviver. Claro que existe a chance de adaptação, só que ela também pressupõe uma desumanização, né? Você tem relatos disso, né? Agora isso não quer dizer que a natureza é um monstro. Tudo que nós usufruímos, inclusive a própria alimentação, vem da natureza, né? Então, só que daí o que ele faz? Ele faz, o Flávio Morgan, nesse vídeo imbecil dele, eu quando penso nisso, aí eu abro a minha geladeira e abraço a minha geladeira e morro de amores por elas e transo com a minha geladeira, está tudo prontinho lá dentro, tudo embaladinho. Aí, né, eu coloquei lá exatamente os conhecimentos que o Flávio Morgenstern tem a respeito de filosofia, de história e de tudo mais. Tá tudo mastigadinho. A maior parte é tudo proveniente das maravilhosas aulas do professor Olavo. Vem tudo mastigadinho, embaladinho. Ele só ingere e regurgita, basicamente isso. Acrescenta alguma coisa, né?
é o modo de preparo que faz a diferença, não é, Flávio Morgan? Não é à toa que o, um dos patrocinadores é o tal do Panela, né? Então você pega os elementos que já existem, os prepara de um modo, né, e apresentando aquilo de uma forma como se fosse inédita, né, como se fosse algo novo, quando na verdade não é, né? Mas é muito útil de qualquer maneira. Mas, já que o Flávio Morgenstern dá bastante mostra de que a imaginação dele não é muito rica, e levando em conta aquelas bobagens que ele falou sobre a natureza ali, né, colocando a natureza como um bicho-papão, faz o seguinte, Flávio. Deixa eu ver aqui, acho que até anotei aqui. Você deve conhecer aquele brilhante, né, clássico escritor dinamarquês que é o Hans Christian Andersen, né? Clássico da literatura. Não é só da literatura, como é que é, infanto-juvenil. Aquilo, para aquilo não tem idade, assim como os contos dos irmãos Grimm, as fábulas de Esopo, de La Fontaine, tudo isso é extremamente pedagógico, extremamente importante. Então eu recomendo, Flávio Morgan, que você leia um conto, caso não tenha lido, o que parece o caso, né? É o conto do Hans Christian, que é A Dama das Geleiras. Hum? E lá ele deixa bem claro o seguinte: você tem um personagem principal ali que a vida dele é marcada por uma tragédia, né? A Dama das Geleiras é uma lenda que existe lá na Escandinávia, né? Que dado que a terra, né, toda aquela região, ela é extremamente acidentada, é muita montanha, muito penhasco e forma-se, né, um lugar gelado forma muito gelo. Então aquilo fica basicamente aquilo uma região repleta de armadilhas mortais. Né? A pessoa pode pisar em falso aí no gelo e afundar para a morte, cair num penhasco, numa fenda de montanha. E é isso que acontece no início do conto. Então, uma mãe com o filho no colo, né, junto com outras pessoas que estão migrando de uma região para outra, ela acaba sendo engolida por uma fenda, pisa numa, num manto de neve, acaba afundando e morrendo, mas consegue resgatar o filho dela. Né, e ele sobrevive. E a Dama das Geleiras, vamos dizer assim, ali todo o conto ele é assim, tem a presença da Dama das Geleiras tentando o tempo inteiro atrair as pessoas para a morte. Vamos dizer assim, é a força da natureza ali personificada. Então todo o conto é assim. E esse personagem principal, que é a criança, que cresce e se torna ali um caçador destemido, ele consegue sempre driblar as forças da natureza para conseguir o que quer, mas acaba que no fim, por uma distração, ele morre. Mas toda a vida dele é marcada por isso, por aquela tragédia inicial, e ele termina também numa tragédia. Cai na cilada da Dama da Geleira. Mas por que a personificação da natureza no mito? Isso se faz, né? Os mitos clássicos, antigos, eles são extremamente pedagógicos e importantes. Se você pegar só a natureza, os animais, os vegetais, os minerais, bom, eles, eles é, têm uma estrutura própria e funcionam entre si, né? Eles seguem os ciclos e os instintos. Apenas isso. Não há mistificação, mas a presença do homem ali é que torna a coisa mística. É como explica o Tolkien sobre contos de fadas, né? A natureza, o mundo, ele só fica místico com a presença do homem nele. Então, quando ele personifica toda aquela força terrível da natureza com a imagem da Dama das Geleiras que está sempre armando arapucas para pegar as pessoas, é a relação do homem com a natureza. Ele personifica a natureza, mas não que a natureza em si seja isso, mas a relação do homem para ele compreender os perigos que a natureza engendra não só para os homens, mas para os próprios animais, para os próprios seres que nela residem, ele, né, cria esse mito
que é uma espécie de orientação do homem no tempo e no espaço, né? E um toque, né, uma espécie de chamada de atenção, de advertência para que o homem está sempre sujeito a todos os problemas no universo. Né? Mas não que o universo foi feito para matar o homem, para destruir o homem, mas porque ele, por ser é, sistemático e limitado, né? Nós estamos num cosmos limitado. Né? Então, ele tem os seus problemas, né? E ele tem, vamos dizer assim, as suas falhas, as suas imperfeições, né? E tem as suas finalidades. Porque enquanto você tem apenas um terreno acidentado, cheio de pedras, de árvores, de montanhas, de abismos e de animais adaptados a isso aí, você não tem necessariamente um perigo. Mas quando o homem entra ali, bom, aí ele percebe o perigo, porque aquilo é inadequado para ele. Mas não que aquilo foi feito para destruí-lo. Entendeu, Flávio Morgenstern? Ou quer que desenhe? Para você ficar aí, a natureza quer te destruir. Ah, dá licença, cara. Outra coisa que é interessante chamar a atenção aqui é a relação dos Olavetes com a alta cultura, né? Vamos falar aqui em termos de música. Cara, eu não entendo muito de música. Eu estou estudando música. Mas eu não sou músico nem nada. Mas eu escuto muita música clássica, escuto todos os gêneros. Música erudita, música sacra, jazz, blues, folk, rock. Escuto mais é rock e pop, né? Mas a questão é a seguinte, é que é algo assim também que não só já saturou, mas que desde o início já era um troço ridículo. Por exemplo, o que acontece geralmente? Você pega um Olavete aí bastante fanático. Você menciona o nome desta pessoa, John Lennon. Se você falar assim, John Lennon para um Olavete, normalmente a reação dele é esta. Ai, Imagine! Ai, né, marxismo cultural! Ai, nova era! É assim que eles reagem. Pensa na quantidade de análises que diversos, não só Olavetes, mas outras pessoas simpatizantes, né, fazem da Imagine, da letra da canção Imagine. É muito fácil, meu filho. Sabe, a Imagine, de fato, eu sou muito fã de Beatles. Né? Dentro da esfera pop rock, é a minha banda preferida. Mas, cara, a primeira pessoa que me alertou sobre o veneno foi a música da Imagine. Ela é um veneno para a alma. Mas a primeira pessoa que me alertou sobre isso foi uma pessoa da minha família que é simpatizante ao comunismo. Essa pessoa mesmo, percebendo que eu já gostava de escutar música desde a minha infância, ela só me disse assim, essa pessoa me disse assim, olha, escute as outras músicas de John Lennon, deixa sair um pouquinho, essa aí é meio delírio dele, não leve a sério, tá? Isso aí não é pra tua idade, não é pra tua cabeça. E a pessoa que é simpatizante, né, que é uma pessoa eleitor de, de candidatos do PT, do Partido dos Trabalhadores, e um, uma pessoa que é extremamente simpatizante do comunismo. E foi esta pessoa que primeiramente me alertou sobre os perigos da mensagem da música Imagine. Né? Então não precisou de nenhum Olavete e até nem do professor Olavo falar isso. Porque o professor Olavo foi apenas alertar sobre a questão da Imagine. Ele fez um comentário assim, é literalmente o hino da nova ordem mundial. E é mesmo. Só, ele não abordou a questão da estrutura musical, do ritmo, se ela é uma balada, o que é. Ele só falou isso. Mas agora os Olavetes, até o Rodrigo Constantino fez uma análise, acho que dá 2 páginas de análise da Imagine. Cara, é muito fácil analisar. A questão não é fácil de se produzir uma canção que bata a influência que a Imagine tem. Não, a influência que a Imagine tem, ela, de fato, ela é negativa, não adianta. Não tem como dizer. Ela causa uma ilusão. Só que a questão é a seguinte, meu filho. Nenhum Olavete vai conseguir tornar-se um músico famoso que consiga engendrar hits, top hits aí que ganha aí as paradas de sucesso e que por conseguinte consigam não só criar uma canção mais
mais atraente, porque a Imagine é uma canção contagiante. Quer você queira, quer você concorde ou não, ela é uma canção contagiante. Então teria-se que se criar uma canção mais contagiante que a Imagine, com uma mensagem que expresse valores exatamente contrários, aqueles mais conservadores, mais concretos, que iluminem as pessoas e não as prenda numa ilusão, numa falsa luz, e que ganhe as paradas. Porque a Imagine, cara, ela está tocando há quase 50 anos. Ela já está, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo de muita gente e muita gente não percebe. Então não vai ser com análises sobre a armadilha da mensagem da canção Imagine que vocês vão conseguir convencer as pessoas. Vocês podem convencer alguns grupos realmente acordam, mas a maior parte das pessoas, o popular aí, que não lê, que não se informa, que não se instrui, sempre que eles escutarem Imagine, eles sempre vão gostar. E sempre vão acabar de alguma maneira acreditando naquela ilusão. Então, esse esforço, qual músico está sendo formado ali? Né? Tá cheio, grande parte dos alunos do Olavo, vamos dizer assim, não digo que não chega nem a metade, vamos pegar de 100% dos alunos do professor Olavo, vamos dizer assim, 25% realmente se tornam pessoas brilhantes. Só que na medida em que você só quer, vamos dizer assim, participar ou tentar produzir uma nova uma alta cultura, né, acaba se provocando muita cisão. Né? Eu já vi muitos, né, infelizmente eram colegas meus, mas falaram assim: nossa, mas você fica escutando rock ainda? Pô, dá licença, né? Sabe? Eu vejo assim que o critério do pessoal, o pessoal se torna, como é que esse pessoal não consegue ter maturidade? Meu Deus do céu, meu. Você é aluno do professor Olavo, ele não é um sacerdote, não é o Deus a quem você tem que baixar sua cabeça, meu filho. Então fica assim, o que eu vejo de Olavé tentando justificar os seus gostos musicais, né? Aquele, o Alan dos Santos, não, porque eu escuto o Liner Skinner porque eles são a favor das armas, eles são a favor da caça. Ah, eu escuto tal fulano porque ele é a favor dos valores conservadores. Ah, pelo amor de Deus, meu. Você tem, então, se for seguir essa lógica, então você não pode ler o Karl Marx. Não, não, eu não vou ler o Karl Marx porque o Karl Marx é comunista. Ele engendrou toda essa desgraça hoje aí. Então você não pode ler. De fato, né? Eu acredito que a maior parte dos olavetes não leem mesmo Karl Marx, não leem nem os livros do Olavo. Eles assistem às aulas e saem papagaiando por aí. Meu filho, você tem que saber lidar com a realidade, meu filho. Você tem que ter a tua experiência. Por exemplo, eu não sou grande coisa, não sou gênio nem nada, mas pelo menos eu consegui, é, vamos dizer assim, estabelecer uma pequena tese, aquela que eu explico aqui do black metal com o comunismo, em que eu faço uma relação do conteúdo do livro dos demônios do Dostoiévski com o livro Lords of Chaos. Isso é uma coisa que eu fui percebendo aos poucos. É claro que isso aí, cara, é uma vírgula. Eu acredito que até possa ser uma contribuição que eu ofereça a isso tudo, mas é uma vírgula. Mas eu acredito que ela, né, que nem a fábula do incêndio na floresta, né? Cada animal ia trazendo com, com as bocarras um tanto de água para apagar o incêndio. E o beija-flor ia só com aquele pinguinho, né? Lá no alto soltava aquele pinguinho para aquela gotinha de água para apagar o incêndio da floresta. E os outros animais diziam, né? Mas a sua gotinha, ela se evapora antes mesmo de atingir as chamas. Aí o beija-flor dizia, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou me justificando aqui, mas é isso mesmo. Então é claro que a minha contribuição é uma vírgula, mas é uma contribuição minha. Se ele está certo, se ela realmente condiz com a verdade ou não, pelo menos é uma contribuição, veio de uma experiência minha. E a partir disso que eu decidi empreender, estudar, por exemplo, não só a história do rock, do heavy metal, mas sobretudo a do black metal,
focar nela e perceber essas relações. Claro, os caras eram comunistas, eram jovens, mas estavam muito envolvidos lá com a Juventude Vermelha, né, que é uma instituição comunista na Noruega, mas perceber essas relações e tentar fazer um comparativo ali com os revolucionários dos demônios do Dostoiévski, é, é, foi uma das, eu acredito, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida de estudos, porque isso foi organizando todas as minhas leituras, a minha pesquisa, isso foi me orientando melhor nos estudos, né? Porque tudo, para compreender bem o que eu queria, a tese que eu queria estabelecer, eu fui organizando tudo, reorganizando todos os meus estudos. Eu estava já um pouco relaxado, eu estava indo mais na inércia naquele tempo. Isso faz uns 10 anos que eu comecei com isso aí. Então eu estava lendo, mas estava estudando assim, meio no piloto automático. E aquilo aí deu um up, eu comecei a me reorganizar, me sentir mais autônomo, né? E sempre sob a orientação do professor Olavo. Ou pedindo um conselho, ou orientando-me pelas aulas dele, pelos livros dele, pelo material dele. Mas tudo isso ali foi extremamente positivo para a minha organização dos estudos. E a minha tese, certa ou errada, seja de grande importância ou de importância irrelevante, é minha. É a minha experiência. Isso eu posso dizer. Agora, esse pessoal lá, eles não têm isso. Ah, não, eu não posso escutar esse tipo de música porque eu sou conservador. Ah, não, aquilo eu não posso ir lá porque isso não tem nada a ver com os meus valores conservadores. Pelo amor de Deus, mano. Outra coisa que dá para pegar, assim, perceber o quão, né, muitas vezes incompetentes são os Olavetes, é aquela vez que um hangout, acho que foi ano passado, o professor Olavo fez com 3 de seus alunos sobre o esoterismo. Era o Bernardo Kister e mais 2 palhaços lá. E as perguntas que eles fizeram eram todas irrelevantes para o assunto. Mostra que os caras não estudam, ou pelo menos não sabem estudar. Se o Olavo vai falar de esoterismo, meu filho, pode ter certeza que ele vai tocar em René Guénon, Fritjof Schwann, Ananda Coomaraswamy, Júlio Zévola, Mircea Eliade, entre outros desse quilate, né? Ibn Arabi. E nenhum deles foi capaz de fazer perguntas sobre exatamente essas questões, porque o esoterismo é iniciação. Nenhum deles assim foi capaz de citar, pelo menos tem um calhamaço do René Guénon que é só sobre iniciações. Nenhum deles, e ali é cheio de termos, cheio de observações e advertências sobre iniciações falsas e verdadeiras. Nenhum deles foi capaz de tocar nesses assuntos. O que mostra que eles. O que eles estão fazendo? Eles estão muito mais passivos diante do professor Olavo do que ativos, do que procurando assimilar toda aquela riqueza das aulas do professor Olavo e empreender aquilo, né? Fazer aquilo frutificar, como o professor Olavo sempre fala. Lembra, vocês, Olavés, lembram? Peguem a entrevista do professor Olavo na Rede Vida, acho que em 2004, 2005. Lembra do que ele fala sobre os verdadeiros estudantes? Lembra que ele fala, ó, tem pessoa que não está querendo um novo emprego, não está querendo um cargo melhor, não está pedindo para mudar de padrão de vida, nem receber benefícios. Elas querem o conhecimento. Essas pessoas têm que ser atendidas primeiro. Né? Eu não estou desdenhando a inteligência dessas pessoas. Bernardo Kister, Flávio Morgenstern, Leonardo Bruno, esses caras são muito mais inteligentes do que eu. Mas diante do professor Lau, sabe o que eles parecem? Eles parecem comportar ou como mulheres submissas ou como mulheres traídas, que é o caso do Leonardo Bruno. E aliás, essa é uma questão que eu deixo para você, Leonardo Bruno, né, o Conde Lopeu. Você realmente é um cara muito inteligente, muito competente e você tem produzido vídeos com observações extremamente importantes e, vamos dizer assim, bastante elucidativas. Mas você dá mostras de sobra que você não entende nada de metafísica e nada das outras religiões. Uma coisa é defender o catolicismo, tem que se defender o catolicismo. Outra coisa é você ignorar as outras religiões.
o valor, você negar valor às outras tradições religiosas sem conhecê-las. Então, Leonardo Bruno, antes de ficar com essas frases furtivas do tipo essa baboseira que é a unidade transcendente de religiões, a unidade transcendente de religiões é uma baboseira, Leonardo Bruno? Beleza, você vai ler, não sei se você leu, se leu não entendeu, eu acho que você não leu. Você vai ler o livro Unidade Transcendente de Religiões de Fritjof Schuon e depois você vai explicar por A mais B por que isso é uma baboseira. Enquanto você não fizer isso, essa sua declaração não passa de uma frase furtiva, né, feita por um católico que está muito mais, vamos dizer assim, um provinciano católico, que não percebe a universalidade do catolicismo. Tá? É claro que tem que defender o catolicismo, mas agora começar a querer detonar as outras tradições religiosas simplesmente a partir da premissa de que se existe uma religião verdadeira, todas as outras são falsas, então você vai ter que provar por que essas outras religiões são falsas. E eu não acredito que essa premissa seja verdadeira, tá? Porque se você for nessa ótica, então todos os hindus, os budistas, os taoístas, né, os muçulmanos estão todos condenados. E somos só nós, católicos, que vamos para o céu? Raciocina melhor aí, cara. Vai estudar. Uma outra vez você fez algumas críticas ao hinduísmo, porque lá no hinduísmo as pessoas acabam vivendo uma condição subhumana, porque ficam adorando vaca, porco, galinha, não comem carne, né, vivem subnutridos, sujos. Cara, isso aí é a fase mais degradada. Você tem que entender os Vedas, são 4 Vedas. E você tem o Veda mais. Tem um dos Vedas, tem os Vedas para todas as castas, para os Brahmanes, para os Kshatriyas, para os Vaishyas e tem os Shudras. Então, quanto mais você tem que popularizar uma tradição que é extremamente complexa, como a do hindu para os próprios hindus, é claro que muita coisa se perde e muita coisa se vulgariza. Então é por isso que começa a se engendrar esses costumes de adorar animais, né, de ser, né? Então isso é uma situação muito complicada, você precisa estudar muito para fazer afirmações de que o hinduísmo se reduz só a isso, a um bando de gente supersticiosa, porca, doente, que come mal e que fica tomando xixi de vaca. Pare com isso, meu filho. Tá? Você vai estudar o hinduísmo para provar algo contra ele. Não vai conseguir, obviamente. Né? Outro apontamento que eu gostaria de fazer aqui é sobre o senhor Rodrigo Gurgel. Grande escritor, grande teórico da literatura, grande professor, mas que infelizmente, quando está próximo do Olavo, acaba tomando uma atitude subalterna demais. Acho que tem um vídeo deles ali, que está o professor Olavo e o Rodrigo Gurgel ao lado dele. Era para ser um diálogo, mas não é. É claro, cara, que o Rodrigo Gurgel ele tem menos experiência, menos profundidade intelectual que o professor Olavo. Não só por uma certa diferença de idade, mas pela genialidade do professor Olavo e pela a larga experiência, a larga carreira do professor Olavo em relação à carreira do Rodrigo Gurgel. E o Rodrigo Gurgel se especializou numa determinada área que é da literatura, né? Mas ele é um homem já com seus 60 anos. É um homem que tem alguma sabedoria, é um homem experiente, é um homem que, embora se especialize na literatura, é um homem que lê de tudo, que estuda de tudo. E quando está lá, eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi ali, acompanho o canal do Rodrigo Gurgel, acompanho diversas é, palestras dele, eu nunca vi ele fumando, nunca vi um cigarro na boca desse homem. E lá ao lado do professor Olavo, naquela atitude submissa, o que ele está? Ele está lá adornando o seu rosto com cachimbo, né? E sabe aquela coisa da pessoa que se esconde atrás de um herói poderoso e quando esse herói começa a fazer piadinha sobre o inimigo, essa pessoa se aproveitando da proteção, o seu herói começa a rir do inimigo?
porque se sente protegido pela herói. Parece isso, sabe? Parece estar se escondendo atrás do Olavo e rindo dos inimigos. Porque ali, então o professor Olavo, claro, ele estava fazendo uma análise ali, como sempre, brilhante sobre a situação do Brasil e, vamos dizer assim, criticando aquelas pessoas que se tornaram seus inimigos, vamos dizer assim, né? Lobão, Joyce Hasselman, entre outros. Só que a questão é a seguinte, é o professor Olavo, como sempre, soltando aquele monte de palavrão e Rodrigo Gurgel do lado ali, muito passivo, né? Muito quieto, com o cachimbo na boca e rindo. E fazendo pequenas observações apenas. Eu não sei para que isso. O Rodrigo Gurgel não é disso, né? Quer dizer, o Rodrigo Gurgel não tem nenhuma discordância com o professor Olavo? No alto dos seus 60 anos, com a sua carreira, com seus livros escritos, ele não tem nenhuma discordância do professor Olavo, meu Deus do céu. Que é isso, meu? Né? Tem essa coisa também da a relação dos Olavetes com a alta cultura me parece uma coisa muito artificiosa. E não que eles não tenham competência de fazer germinar uma coisa muito produtiva. Eu acredito que muitos estejam fazendo isso. Mas nenhum, cara, nenhum vai superar o professor Olavo. Porque o cara é muito genial. Então acaba que se tornam muito, como eu disse, submissos. Muito, estão ali muito mais reproduzindo os conteúdos do professor Olavo do que botando personalidade nos seus estudos. Não adianta, é assim que vocês estão fazendo. Né? Como eu disse, a gente percebe a influência de grandes filósofos do professor Olavo, mas o professor Olavo é o professor Olavo, ele fala pelo professor Olavo. Né? E vai ser difícil superar o professor Olavo. Não adianta, assim como vai ser difícil superar Chesterton, vai ser difícil superar Mário Ferreira dos Santos, Etienne Gilson, André Marques, todos esses outros, Eric Voegelin, né, os metafísicos. É difícil superar esses caras são geniais. O que não quer dizer que os alunos desses grandes escritores, grandes filósofos, grandes cientistas têm que se tornar meros reprodutores de seus conteúdos. Vocês têm que produzir alguma coisa a partir da experiência de vocês, né? Então, sabe, parem, Olavetes, parem de se comportar ou como mulheres submissas, esposas submissas, ou como esposas traídas, ok? Vocês, Olavetes, sabem o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando ter bolas. Vocês estão precisando honrar suas calças, tá? Provar que vocês têm bolsa escrotal. É isso que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de... Não venha com esse papinho. Aqui a gente come carne, a gente anda armado, a gente escuta música de macho. Tá? Não venha fazer pose. O professor Olavo estava reclamando da pose lá que o Lobão faz. Beleza, o Lobão faz pose, mas vocês também fazem pose. O Olavete faz pose e o próprio professor Olavo faz pose, né, gente? Aquela imagem do professor Olavo de chapéu, com um cigarro na boca e segurando a arma, cara, aquilo é pose. Eu já expliquei aqui, né? O meu avô foi caçador, tornou-se mais posteriormente sargento da polícia militar, né? Ele caçou para comer, tem uma enorme paixão pelos animais, não precisa ficar exibindo armas e nem precisa ficar exibindo pedaço de bicho morto pela casa para provar valentia, que isso não é valentia. Meu avô tem chácara, cria animais para o abate, tem os seus animais de estimação, ele tem um extremo cuidado, né? E é um homem que sempre anda armado e não tem que ficar exibindo uma valentia virtual por aí, tá? Então tenham bolas, Olavete. E mais uma coisa, quando vocês acreditarem numa coisa, tipo assim, cara, eu quero isso, eu gosto disso e vou continuar gostando. Se o professor Olavo diz que isso é uma merda, eu vou continuar gostando, porque é seu. Aliás, o professor Olavo falou isso. Respeite o seu universo, respeite as suas coisas, o seu entorno, as coisas que você gosta. Isso é o teu, isso é própria da sua personalidade, e a sua personalidade tem que respeitar isso, conhecê-la, tá? Porque vamos cá pra nós, gente. Quantos anos tivemos que ouvir esta bobagem do professor Olavo que cigarro não faz mal, ou que não faz tanto mal assim? Hoje o homem não pode quase colocar um cachimbo na boca, nem sequer pensar em se aproximar de um cigarro. Por quê? Porque o cigarro fez muito mal para a saúde dele.
É óbvio que o problema que ele teve, acho que ele teve uma obstrução na garganta, é o cigarro. Então pare com isso, gente. O professor Olavo é um gênio, o que não isenta de falar bobagens. Então, antes de vocês ficarem papagaiando e fazendo pose, que nem o Alan dos Santos, que está lá, né, regurgitando o discurso do professor Olavo e depois ele pausa para acender o cigarro e ficar. Pelo amor de Deus, né? Você não precisa fumar para ser intelectual. Tá? Quando o professor Olavo fala, eu acho que fumar deixa você mais inteligente, eu acho, é o achismo. Se assim fosse, cara, vivia numa favela, tinha 3, 4 botecos em volta da minha casa. Era todo mundo fumando lá. Eu não vi nenhum intelectual, não vi ninguém mais inteligente por causa disso lá, cara. Isso não é um fato. Então parem com isso. Que todo mundo tem direito de gostar das suas porcarias. E vocês, Olavetes, tenham bolas. Era isso.